Sexta-feira, 31/7, último dia do mês, e hoje o nosso encontro vai ser um pouquinho diferente. Eu estou viajando e por conta disso não tem como a gente fazer ao vivo, tá? Então eu resolvi deixar o nosso encontro hoje gravado. Apesar disso, preciso dos comentários de vocês para que a gente possa ver quais são os temas que são relevantes e também o que é que eu posso tirar de dúvidas também. E também tem mais novidade. A partir da próxima semana, a partir da próxima sexta, nós vamos trazer uma série de vídeos falando sobre empreendedorismo. O pessoal que quer montar seu próprio negócio, que já tem um negócio e tem dúvidas, será que eu devo abrir um microempreendedor individual? Qual a diferença de microempreendedor individual para microempresa? Linhas de crédito, como é que eu devo organizar, como é que eu faço marketing, né? Que é muito importante. Então vai ser uma série de vídeos bem interessantes na área do empreendedorismo, tá bom? Começando por hoje, de uma certa forma, porque a gente vai falar sobre inovação e fica a pergunta: será que a minha empresa precisa inovar? Vale a pena inovar hoje em dia? Eu que tenho um micronegócio, sou um microempreendedor, eu preciso inovar? Não é só as empresas grandes que precisam inovar? Bom, vamos tirar todas essas dúvidas a partir de agora, tá? Espero que a gente consiga ajudá-los aí nesse processo. Esse vídeo de hoje é muito importante para quem quer empreender, quem quer começar hoje a empreender, ou então quem já tem um negócio e aí quer entender um pouco mais sobre esse processo, entender como é que pode melhorar a tua empresa, principalmente agora por conta da pandemia, tá bom? Então vamos lá. Bom, o que é inovação? Inovação, na verdade, é a solução criativa que vira produto. Muitas vezes a gente confunde inovação com invenção. Diz, poxa, inovar é criar coisa nova? Não. Inovação é você pegar uma solução e transformar aquela solução em negócio, tá? Inovação e invenção são diferentes. Afinal, a invenção tem a ver com a criação de algo que não existe. A inovação, você pode pegar algo que existe sim, que já tem um certo conhecimento, e melhorar aquilo. Eu trouxe como exemplo para vocês o Santos Dumont. Vocês lembram da história de Santos Dumont, que é considerado por todos nós brasileiros o pai da aviação? Por quê? Porque ele foi o primeiro a criar um avião, na verdade, né? Ele inventou o 14 bis, que foi o primeiro protótipo de avião, vamos assim dizer, tá? Então, o 14 bis é o protótipo. Hoje em dia, com o conhecimento gerado do Santos Dumont, as empresas melhoraram esse conhecimento, melhoraram esse protótipo, e nós temos aí diversos tipos de aviões, não é verdade? Outro exemplo que dá para a gente trazer é o da Draziana. Draziana era um protótipo do que a gente chama hoje de bicicleta, né? Não tinha pedal, era uma sela num pedaço de madeira com duas rodas, e eles aproveitavam ali as descidas para descansar um pouco as pernas, e a energia gerada pela descida acabava muitas vezes servindo como combustível para que você pudesse andar um pouquinho mais rápido. Esse conhecimento depois foi absorvido e foi transformado na bicicleta. E olha que a inovação ela não para. Quantos tipos de bicicleta a gente tem hoje em dia, não é verdade? Para ficar mais fácil a gente entender, eu trouxe um gráfico aqui que vai facilitar as coisas. Então, por exemplo, descoberta é tudo aquilo que gera conhecimento, tá? Qualquer coisa que gera conhecimento a gente chama de descoberta. A invenção é quando eu pego esse conhecimento e eu aumento esse nível, eu transformo esse conhecimento em um protótipo, algo que eu consigo demonstrar para as pessoas a importância daquilo. E a inovação é quando eu tenho esse conhecimento, quando eu consigo gerar o protótipo, e aí eu transformo esse protótipo em um produto. Eu melhoro o design, eu melhoro a estrutura, eu melhoro até, de certa forma, o protótipo, e aí eu consigo vender, eu consigo replicar essa ideia para muita gente, tá? Então vamos trazer um exemplo aqui embaixo. Por exemplo, a invenção da bicicleta é um conhecimento que se gerou um protótipo, tá? Então, hoje em dia, as empresas pegam esse conhecimento, aliás, criam novos conhecimentos a partir desse, pegam esse protótipo e criam novos protótipos a partir desse e criam as bicicletas, diferentes tipos, para diferentes tipos de pessoas, né? A depender se você é um ciclista profissional, você tem bicicletas que são mais profissionais. Se você é um ciclista de rua, você tem uma bicicleta para rua. Se você é um ciclista de carga, você tem as bicicletas de carga. Então, são protótipos que são criados e a partir daquilo ali você cria produtos diferentes. Santos Dumont
é outro exemplo, né? Ele foi um grande inventor, então ele gerou conhecimento, ele fez o protótipo, que era o 14 bis, e hoje empresas como a Embraer, empresa brasileira como a Embraer, transformam esse conhecimento em aviões que podem ser comercializados. Também criam seus protótipos, fazem seus testes e vão para o mercado. Nas microempresas, a gente precisa trabalhar bem parecido, né? Por quê? Porque quando você entra no mercado que já existe, é evidente que você já tem ali um padrão de conhecimentos. O que a gente precisa fazer para quem está começando o negócio ou para quem já tem um negócio e quer crescer? A gente precisa pegar aquele conhecimento que já existe, prototipar ele e aí lançar isso no mercado. Por exemplo, quem é da área de serviço, ele pode pegar todo o conhecimento já gerado sobre um determinado serviço, prototipar, fazer alguma coisa diferente que os outros não estão fazendo, oferecer para um grupo menor para testar se aquilo funciona ou não e também saber quanto custa, e depois comercializar para um grupo maior, melhorar a ideia e comercializar para um grupo maior. É por isso que é importante inovar, né? Vocês já viram aquela história de que quem guarda com fome, o gato vem e come? Pois é, para as empresas que não inovam, ou para as pessoas que querem começar um negócio copiando a ideia de alguém, funciona mais ou menos assim. Faz de conta que vocês resolveram abrir uma sorveteria na tua cidade. Tá calor e vocês resolveram ter uma sorveteria com um produto que só vocês têm. É algo realmente inovador, é um produto que ninguém pensou em ter, é um sorvete diferente, e vocês resolveram abrir uma sorveteria. O que vai acontecer? Com pouco tempo, você vai perceber que outros concorrentes vão começar a te imitar, vão descobrir quem é o teu fornecedor, ou vão copiar a tua receita e fazer algo parecido, talvez até mais barato. É por isso que é importante a gente inovar, para estar sempre na frente do concorrente, para ter sempre um diferencial. Tá? Quem não inova, vive a realidade daquele personagem, daquele desenho animado. Vocês lembram daquele desenho animado do coiote que perseguiu o Papaléguas? Pois é, funciona mais ou menos assim. As pessoas que não inovam, as empresas que não inovam, o que acontece com elas? Elas vivem para espionar o concorrente. Tá? Como elas não têm uma ideia fixa, não sabem por que as outras empresas estão tendo sucesso, elas acabam tendo a necessidade de tentar imitar e observar como estão os concorrentes, imitar as outras empresas. Outra característica de quem não inova é ficar também desesperado atrás dos clientes da empresa que está inovando. Então ele meio que se disfarça, conhece o perfil do cliente e tenta trazer eles através de promoção, através de preço, né? Tentando oferecer um produto parecido com o seu, que inovou, só que um pouco mais barato. Né? Isso é muito comum, é por isso que as empresas inovadoras estão sempre à frente do mercado. Outra característica também é que as empresas que não inovam, elas têm uma dificuldade em planejamento e acabam, por muitas vezes, fazendo promoções ou lançando produtos que vão dar prejuízo. Por quê? Porque não conseguem entender, não faz sentido na cabeça delas como é que pode uma empresa pequenininha que começou há pouco tempo crescer tão rápido. O processo de inovação não faz sentido na cabeça deles. Tá? Outra característica de quem inova, de quem não inova, é querer crescer rápido sem entender o mercado. As pessoas que criam o hábito de inovar nas suas empresas, os empreendedores que fazem isso, eles acabam percebendo a lógica de mercado muito mais rápido, porque se permitem testar. E o ato de você testar coisas novas faz com que você descubra caminhos que antes não existiam. É por isso que as empresas conseguem crescer mais rápido. Né? E tem um detalhe. Quando as empresas não conseguem inovar, não importa o que façam, nunca terão sucesso. Vão sempre estar abaixo, porque eles não conseguem entender a lógica de mercado. Eles só sabem imitar o concorrente. Tá? É possível a gente mudar? Se a minha empresa não é inovadora, ou se de repente eu quero começar um negócio e acho que não é inovador, é possível mudar? Apesar de parecer impossível, sim, é possível mudar. Como? A gente começa por você. Comece pelos teus hábitos, enfim. É muito comum eu conversar com as pessoas e as pessoas dizerem para mim, Elvis, olha, eu não sou criativo. Na verdade, isso não existe. Nós, seres humanos, nascemos criativos, né? A gente já tem isso como uma habilidade humana. Por exemplo, as abelhas, se a gente parar para observar, como seria, vamos pensar aqui um pouquinho, como é que seria a casa dessas abelhas no futuro? Daqui a 20 anos, como é que seria a casa das abelhas? Eu imagino que muito parecido com o que é hoje, não é?
Você teria ali pouca mudança, você teria ali, na verdade, pouquíssimas mudanças. E dos seres humanos, como é que seriam? A casa do ser humano, a nossa casa daqui a 20 anos. A gente já imagina que ela vai ser super moderna, super tecnológica e tal. O fato de você imaginar que a nossa casa no futuro vai ser diferente, vai ter alguma inovação, significa dizer que você já entende a importância e como nós somos criativos, como nós seres humanos nascemos criativos e precisamos aprender a utilizar isso. Outra coisa que nos ensinaram na escola é que é proibido errar, né? Quando a gente errava, ou até na nossa família, a gente meio que levava ali um carão, ou era repreendido de alguma forma. Pois é, na inovação, errar faz parte do processo. Pelo contrário, aqui você pode errar porque você aprende com o erro quais são os caminhos que você não deve seguir e foca naquilo que vai dar certo. Você, na verdade, com o passar do tempo, você vai aprendendo muito mais com os erros do que com os acertos. E isso vai fazer com que sua empresa cresça mais rápido. Um exemplo é o post-it. O post-it era uma cola que não deu certo. A ideia era que se criasse uma cola que vinha num papel e tal, e isso não deu muito certo e foi utilizado no post-it. O post-it hoje é campeão de vendas. Tá? Então, errar não é ruim. Errar faz parte do processo para quem deseja inovar e empreender de forma a ter sucesso. Outra coisa também que nos ensinaram na escola é que a gente precisa sempre ter a resposta certa, né? Na inovação, não. A gente não precisa ter a resposta sempre. A gente precisa ter a humildade que precisa sempre melhorar. Não existe produto 100% finalizado. Todos os produtos eles podem ser melhorados, seja na área de serviço ou seja na área de produto físico. Eles podem ser melhorados sempre. É por isso que não tem resposta certa. Sempre que um cliente reclama de algum produto, você pode pegar aquele feedback e tentar melhorar o teu produto. Tá? Muitas vezes as pessoas que começam a inovar, para quem não inova, né, vai olhar para você e vai dizer, olha, isso aí não tem lógica, isso aí não faz sentido. Aquilo que você está fazendo, aquela coisa diferente que você está fazendo, para os outros não vai ter sentido. Por quê? Porque eles pensam naquela bolha de conhecimento que existia antes. Pensa o Santos Dumont. Imagina o Santos Dumont inventando 14 bis. Muita gente, principalmente 14 bis, é porque ele tentou 14 vezes até dar certo. Imagina que muita gente deve ter dito para ele, olha, na primeira vez, claro que não vai dar certo. Na segunda vez, claro que não vai dar certo. E ele tentou 14 vezes até conseguir. Então, quando as pessoas chegam para você e dizem que isso não tem lógica, de uma certa forma não é ruim. Significa dizer que você está traçando um caminho diferente, que você pode errar e acertar. E quando você conseguir prototipar, criar o protótipo ou melhorar aquilo que já tem, né, um produto que já existe, e criar algo diferente que dê certo, você pode investir ali, porque você vai ter sucesso. Uma outra sugestão que eu trago é que a gente precisa ser prático, tá? Não complique demais. Se a coisa ficou muito complexa, ficou muito complicada, cheia de etapas, evite, seja o mais prático possível. Por quê? Porque você precisa aprender com aquele processo, você precisa melhorar aquilo. Então, se você começar a ficar muito difícil, de tal forma que você perca o controle, é melhor parar, reorganizar ou, de repente, ver, talvez, fazer análise para saber se aquilo é viável ou não. O ideal é sempre deixar a coisa o mais prática possível para você e para os teus clientes, né? Para quando você vai oferecer para os teus clientes. Por exemplo, quando a gente tem uma ideia nova, né? Você pega uma ideia de um produto que já existe e tenta melhorar aquele produto e quer resultado rápido, funciona mais ou menos como esse primeiro exemplo aqui do ovo. Quando a gente quer um resultado prático, sem incubação, ele até dá algum resultado, né? Você consegue ali ter algum resultado. Porém, ele não é replicável. Você consegue ter um resultado ali, mas quando pensa em revender, ampliar, talvez financeiramente não compense. Quando essa ideia ela passa por um processo de maturação, que ela tem um certo tempo, que você aprende com o processo, você erra, conserta e melhora o processo, o que vai acontecer? Aquilo vai ficar replicável. É algo que você pode colher bons frutos no futuro. Tá? Então, isso precisa ser muito bem planejado. E não precisa ter um planejamento muito complexo, não. Como eu acabei de dizer, precisa ser prático. Algo que você entenda o que está acontecendo e que você possa controlar.
Claro que muitas vezes, para essa ideia amadurecer, você vai precisar compartilhar ela com outras pessoas, com um grupo de amigos ou com pessoas que realmente entendam sobre aquilo, porque elas vão te ajudar a maturar essa ideia. Ok? Outra situação que a gente escuta muito falar é que muitas vezes a pessoa diz o seguinte: olha, isso não é da minha área, eu não tenho conhecimento sobre isso. Aí a gente tem dois caminhos aqui. No caso, para quem quer inovar, tá? Para quem não quer inovar, vai desistir, vai dizer: olha, isso não é da minha área e acabou. Mas para quem quer inovar, nós temos dois caminhos. Caminho número 1 é o que eu costumo seguir: estude o conteúdo, estude aquele assunto. Você não faz parte daquela área, converse com quem é daquela área, discuta, assistam vídeos no YouTube sobre aquela área específica, comprem livros sobre aquela área específica e estudem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: se você tem um recurso para isso, contrate alguém que é daquela área, mas não desista de formatar aquela ideia e trazer um produto com inovação. Faz toda a diferença a gente ter um produto com inovação na nossa empresa, porque a gente vai se tornar um diferencial no mercado. Mas se aquilo não é da tua área, ou você estuda, se torna uma referência naquela área, ainda que leve tempo. Lembra que eu acabei de falar sobre maturação da ideia, sobre incubação da ideia? Então estude. Se você tem pressa, contrate alguém, né, que tenha um conhecimento sobre aquele conteúdo, tá? De uma forma ou de outra, vale a pena o investimento. A minha sugestão é o que eu costumo fazer. Eu comecei nas áreas de exatas, em matemática e física, depois adorava trabalhar com tecnologia, fiz análise e desenvolvimento de sistema, sou graduado em análise de sistema, e aí fiquei apaixonado pelo mundo do marketing digital, fiz agora uma graduação em marketing digital. Então, conhecimento ele existe, existem várias possibilidades, estude, se permita. Aliás, essa é a próxima sugestão que eu dou. Estude, sabe? Busque sempre conhecimento. Conhecimento nunca é ruim, principalmente quando você consegue colocar em prática. Então, estude, faça cursos, busque conversar com pessoas que têm um pensamento diferente, leia, você vai perceber que mundos novos vão surgir na sua vida. A gente diz que as pessoas que estudam têm uma tendência a pensar fora da caixa. A gente vive numa bolha de conhecimento onde as verdades que a gente acredita já estão ali, e as pessoas que estudam, que se permitem aprender coisas novas, acabam aumentando essa caixa, né? Você consegue ver um espaço muito maior onde antes a gente não conseguia ver. Se você conseguir fazer tudo isso, o que vai acontecer é que aquilo que você considerava que era uma missão impossível, por exemplo, na tua empresa, que era crescer, ou, por exemplo, aumentar o seu leque de clientes, ou aumentar a sua linha de produtos, ou vender na internet, ou replicar, abrir outras filiais da tua empresa. Se você fizer todo esse processo, você vai perceber que a tua missão, que antes era impossível, se torna muito possível. Aqui no IDET a gente faz sempre isso. Nós estamos sempre conversando com pessoas diferentes, pessoas que são fora da nossa caixa, estamos sempre alinhando, lançando coisas novas, e isso tem dado muito certo para a gente, e eu tenho certeza que vai dar certo para você também, tá bom? Bom, por hoje era isso. Desejo um ótimo final de semana para todo mundo e a gente se vê na próxima semana. Valeu, forte abraço e até qualquer hora.